Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. É o quarto vídeo do capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Escândalos, cortar a mão. É necessário que sucedam escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo ainda imperfeitos, têm inclinação para o mal, e porque as más árvores dão maus frutos. O que a gente precisa entender, aprender com essa mensagem, com essas palavras, é que o mal é uma consequência da imperfeição humana, mas isso não quer dizer que os homens, que nós, tenhamos a obrigação de praticá-lo. É necessário que venha o escândalo, para que os homens, em expiação na terra, se punam a si mesmos pelo contato dos seus próprios vícios, dos quais são as primeiras vítimas, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Depois que tiverem sofrido o mal, procurarão o remédio no bem. Na verdade, a questão do se punir é uma forma de, como disse a próxima frase aqui, depois que sofre o mal, procura o bem. Então, é uma forma de lição, de compreensão, de aprender com aquele momento, com aquele mal, né? Então, tudo nos serve de lição. Não é simplesmente uma punição, um castigo, não nesse sentido, mas num sentido de lição, de aprendizado. E quando ocorre isso com a gente, né, com o homem, é necessário que se aprenda. Às vezes eu passo por uma situação, então que eu aprenda com aquilo. Mas, ai de mim se provocar. Não, a gente, o mal aí, né, os escândalos se fazem necessários para o aprimoramento, para o aprendizado. Mas ai daquele que fizer, porque se ele fizer, ele vai ter a consequência disso. Todo ato, toda ação tem uma reação. Toda colheita, toda plantação tem a sua colheita. A gente tem estados, né? A gente tem estados, tal é o adiantamento de tal mundo, né? De tais mundos dos quais o mal já foi excluído. Então temos mundos do qual o mal não faz parte mais, de tão evoluído que ele é. A Terra, quando houver progredido o suficiente, ela terá alcançado esse grau, mas até lá é um mundo em que faz parte o mal, né? Ele está no meio de nós, ele é necessário para o seu aprimoramento, para o seu adiantamento, para o seu progresso, que é assim que vai progredindo. Mas enquanto a gente tem mundos que avançam, então o mal vai ser excluído, porque todos os mundos vão progredir. Lógico que isso vai demorar muito e muito tempo, né? Não é assim do dia para a noite. Demora anos e mais anos. Mas mesmo assim, então a gente vai ser excluído para sempre? Mas o que acontece? Enquanto alguns mundos avançam rumo ao progresso para a exclusão do mal destes mundos, né? Outros mundos vão se formando, outros povoados vão se formando, que são espíritos primitivos que povoam, né, esses lugares. Serve de morada, serve de exílio, de expiação para os espíritos imperfeitos, espíritos rebeldes, né, que são destinados, obstinados no mal, rejeitado pelos mundos que se tornam felizes. Então é como se fosse passando, eu não sei se eu posso dizer para uma peneira, mas, né, por exemplo, como agora, né, acaba acontecendo muito com o que a gente está vivendo aqui na Terra. A gente está passando por esse momento, né, que é um momento de regeneração, né, que a Terra está passando por esse período. Então, ela está caminhando para o progresso. Lógico que já não vai chegar no mundo de expiação, não é isso, são processos. Mas, então, esses espíritos que já não estão encaixados aqui na Terra, né? Eles não fazem mais parte daqui, eles não estão vivendo de acordo com o que está sendo proposto, com o que precisa para a Terra, né?
A gente tem que buscar o quê? A evolução, crescer, voltar-se para o bem. E aqueles que não olham para isso, que se obstinam no mal, então eles vão sendo, e aí que é onde fala isso, né? Que são esses povoados que vão se formando por esses espíritos. Então é como se pegasse todos aqueles que não estão encaixados aqui e fosse levado para um outro lugar, criando outros lugares. Então, sempre vai ter esse tipo de, não é um rodízio, mas de exclui, né? Separa, igual aquele aluno, né? Veja bem, o aluno repetente, ele não vai evoluir, ele não está caminhando de acordo com o andamento da classe, então ele vai ficar para trás. Ele vai, de repente, forma-se outra classe para esse espírito, que aí os ensinamentos serão de acordo com a capacidade de cada um. É a mesma coisa os mundos. Então, vão se formando muitos mundos felizes, o aprimoramento desses mundos, né? Até se tornar mundos felizes. E volto a dizer, é o que nós estamos vivendo na Terra, que estamos no rumo do mundo de regeneração. Ainda falta muito para o mundo feliz aí, mas a gente está nessa caminhada. E aquele que não se enquadrar, ele é tirado desse lugar e levado para outro, que são esses povoados. E aí vem, o mal é necessário, o escândalo, né? O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que serviu, que fez o mal, sem o saber, de instrumento para a justiça divina, sendo utilizados os seus maus instintos, nem por isso deixou de fazer o mal e deve ser punido. Então, independente, é necessário para o aprimoramento, o escândalo, mas aquele que pratica, ele praticou algo e deve ser punido no sentido de aprender uma lição. Toda ação tem uma reação, então, consequências, né? Nós temos as nossas consequências, os nossos atos têm as nossas consequências. Então, mesmo que serviu de instrumento para a justiça divina, ele ainda praticou o mal, então ele deve se responsabilizar, né? Ele vai ter a consequência daquele mal praticado, porque ainda foi um ato mal, né? É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para um pai que o suporta. Porque esse pai talvez tenha sido um mau filho, né? Então, esse pai foi um mau filho. E agora ele sofre a mesma coisa que ele fez o seu pai sofrer, né? Então, eles chamam até de pena de talião, né? Que sofre na mesma altura, da mesma forma. Então, se eu fui um mau filho, eu vou ter essa responsabilidade de ter uma, assim, né? Eu vou ter essa pena, né? Ou uma punição ou uma prova de sofrer a mesma coisa que meu pai sofreu, de sofrer com o meu filho. Mas, em contrapartida, o filho, ele não tem desculpas por isso. Ele, enfim, fez algo, ele deve assumir as consequências pelos seus atos, né? Através dos próprios filhos. Então, é necessário, eu acho que também é muito importante a gente se preocupar com uma questão assim, ó. Eu sofri alguma coisa, eu fiz o meu pai sofrer, ok. E aí eu tenho um filho, vou sofrer na mesma sequência. Mas um outro olhar que a gente tem que ter alguma coisa que eu tive com o meu pai, né? Passei algo que me deixou marcas, deixou traumas. Meu pai fez algo que não foi bacana. Então, eu não posso passar isso para o meu filho. É importante que se corte, né? Isso. Meu pai me xingava, me batia, isso, aquilo, outro. Eu pego aquilo para mim, sabe? É tudo muito automático. Então, meu pai fez isso comigo, automaticamente eu acabo fazendo com meu filho. Então, é necessário ter essa consciência de cortar esse laço, de passar o quê? De quebrar e não passar o que não foi bom, passar o que foi bom. O que eu tenho que sofrer no sentido de a responsabilidade é uma coisa, mas eu tenho que ter, isso, sabe? O escândalo é necessário, mas então que eu aprenda a aplicar o bem, que eu aprenda a aplicar o que é bom, a passar para a minha próxima geração algo positivo, o bem, ensinar o bem. Se a tua mão serve de causa de escândalo, corta.
Isso aqui é uma figura de linguagem, não é que é literal, né? Não vamos cortar aí literalmente a mão, não é ao pé da letra. Significa simplesmente a necessidade de destruirmos em nós todas as causas de escândalo, todas as causas, ou seja, o mal que há em mim, há necessidade de se cortar. É necessário arrancar do meu coração todo sentimento impuro, toda tendência viciosa. Quer dizer ainda que mais vale para o homem ter a mão cortada do que estar-se para ele, do que ser para ele, né, um instrumento de uma ação má, ser privado da vista, do que os seus olhos lhe servirem para maus pensamentos. Então, antes de eu ter fazer algo, né, minha mão fazer, então melhor eu não ter do que eu fazer algo ruim, algo mal. É melhor então, né, não ter a minha vista do que ela ser causa de maus pensamentos, de maus sentimentos. Jesus não disse nada de absurdo aqui, é que a gente tem que compreender o verdadeiro sentido da palavra, né? E aí, quando se compreende, porque Jesus sempre falou de forma muito profunda, e até porque a época em que ele veio se fazia necessário esse tipo de linguagem, mas Jesus sempre foi muito profundo nas suas palavras, e até então muitas coisas eram difíceis de ser compreendida, e para nossa alegria, para ajudar-nos, veio o Espiritismo. Então, muita coisa que Jesus disse é meio difícil de compreender, mas aí tem o Espiritismo que vem para esclarecer cada palavra, deixar claro tudo o que foi dito. Então, eu te convido a buscar conhecimento. Venha conhecer os estudos, os ensinamentos do Raimundo, da Agenda Espírita Brasil, né, que trata diretamente com o Espiritismo, com essa doutrina. Eu falo dessa doutrina porque eu estou fazendo o vídeo do Evangelho, tenho buscado e gostado muito. Então, o que é bom para mim pode ser bom para você também. Não deixa para amanhã, não. Vamos aprender o que é bom e vamos buscar uma terra regenerada, rumo ao mundo feliz, né? De limpeza, de pureza. Abençoado seja o seu dia, um beijo no seu coração e muitos beijos de luz.